Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de dar uma noção da implementação dos algoritmos de busca não informadas e informadas, né? Eu vou tentar implementar de uma forma mais genérica possível para destacar a diferença entre os diversos algoritmos de busca, né? Aqui eu estou usando a linguagem Haskell, mas o intuito são dois, né, para essa disciplina. Eu poder mostrar um código mais simples, mais declarativo, sem com o mínimo possível de adicionais no código que talvez seja desnecessário. Então, tanto é que eu vou mostrar apenas parte do código, a parte que interessa, né? E o outro objetivo é que, como essa é uma linguagem que, exceto pelos alunos que fizeram paradigmas ou fizeram algum curso, ela não é uma linguagem tão comum, tão conhecida e, portanto, vocês não vão ficar viciados no meu código. Então, quando vocês forem implementar o projeto de vocês, né, se eu implementasse em Python aqui, por exemplo, ao assistir o vídeo, vocês estariam com esse código na cabeça e tenderia a implementar da mesma forma. Que eu quero que vocês apenas entendam a ideia da implementação e para o projeto implementem da melhor forma que vocês consideram, né, e com a linguagem que vocês mais gostam, né? Se for Haskell, ok, mas não copiem o meu código durante a criação. Então, aqui nesse primeiro trecho de código, eu estou mostrando a definição de um problema, né? Então, lembrando que na aula teórica a gente definiu um problema como eu preciso saber se um certo estado é objetivo. Para isso, eu vou modelar como uma função isGoal, né? É objetivo, então é um predicado, uma pergunta. Ele vai receber uma solução e vai retornar um booleano. Então, ele vai falar é o estado objetivo, o estado final ou não é o estado final, né? Outro ponto do problema é que eu preciso de um estado inicial, né? Então tem aqui initial state, que é simplesmente uma solução, não é uma função, né? É só um valor, um valor contendo uma solução. De vez em quando eu preciso, dependendo do algoritmo, eu preciso de uma função de custo, né, que mede o custo da minha função. Aqui eu implementei como uma função que pega uma solução e retorna o inteiro. E eu preciso de mais duas coisas, que seriam aquela função que me retorna as ações disponíveis em certo estado e a função de transição, né, que vai pegar um estado e uma ação e transformar num novo estado, né? Essas duas funções eu compactei numa única função chamada expand nodes, tá? Que ela vai fazer o seguinte, vai pegar um estado e vai gerar todos os estados filhos para mim. Isso facilita um pouco na maioria das implementações, né? Mas a gente pode definir essa função em termos da função de transição, deixa eu arrumar aqui, transition, e de uma função de ações, né? Então, eu tenho aqui a definição do expand nodes, simplesmente deixa eu arrumar aqui, simplesmente eu aplico a função de transição do estado atual para cada uma das ações disponíveis naquele estado, né? Então, eu tenho todos os requisitos, aqui são só os requisitos para eu descrever um problema. Então, vamos começar com o problema das 8 rainhas, como que a gente vai descrever. Então, vamos lá. Eu vou explicar bem por cima cada linha, né, aquilo que for necessário. Né, esse aqui eu não vou explicar, que não interessa pra gente. O que interessa pra gente é isso aqui. Então, lembrando, como que eu represento uma solução para o meu problema da rainha? Eu represento como uma lista
de inteiro, né? É isso só. É uma lista de inteiros em cada posição. Vai falar, olha, naquela coluna, qual é a linha que eu vou colocar essa rainha para essa coluna. Ou o contrário, né? Nessa linha, qual a coluna que eu vou colocar a seguinte rainha. Então, simplesmente descreve a posição de uma rainha para cada linha ou para cada coluna do meu tabuleiro. Então, isso a gente viu já na aula, né? Eu mostrei para vocês. A função que pergunta se um certo estado S é objetivo, ela é definida como, olha, o comprimento de S, o tamanho de S, o tamanho da solução é 8, ou seja, eu já tenho 8 rainhas alocadas no meu tabuleiro. Se não tiverem 8, quer dizer que não é o objetivo, não tem como, né? Agora, se tiver 8, tem outra condição que eu tenho que satisfazer. Aquele meu estado não pode ser infactível, né? Então, o meu estado S não é infactível. O que isso quer dizer? O que é o não infactível aqui? Ou seja, para o meu contexto da 8 rainhas nenhuma rainha está atacando as outras, tá? Eu posso depois nas aulas síncronas mostrar a implementação dessa função isInfeasible, mas eu quero só passar a ideia geral. Expand nodes, como é que eu implemento? Bom, primeiro eu verifico quais ações que eu posso fazer nesse estado S, né? No estado S normal, quais ações eu posso fazer, posso aplicar no estado? É colocar, acrescentar, inserir na lista um número de 1 a 8, né? Só que não é qualquer um desses números. Eu tenho que colocar um número de 1 a 8, contanto que isso não torne a minha função infactível, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou gerar a lista de ações para o meu estado S, que é todo número n, entre 1 e 8, tal que, quando eu inserir esse valor na minha solução, isso não torna a minha função infactível, tá? Se eu inserir esse número no final da solução e não for infactível, ótimo, né? Então eu tenho aqui uma possível solução do problema. E a partir daí, então, para cada ação, eu simplesmente construo um novo estado, né? Para cada ação que é factível, né? Eu posso, obviamente, simplificar isso aqui, né? Deixa eu deixar talvez um pouquinho mais claro. Eu construí uma solução win S mais o N para todo N, isso, para todo N de 1 a 8, tal que quando eu insiro esse item na minha lista solução, ele não torna o problema infactível. Então aqui eu gero todos os filhos factíveis. Estado inicial do meu problema é a lista vazia. E o custo é simplesmente o comprimento da minha lista, né? Na verdade, esse valor negado. Né? Por que esse valor negado? Eu estou assumindo aqui que o custo, quanto maior, quer dizer que minha solução está mais custosa. Eu vou precisar de mais passos para construir a solução, né? E aqui, quanto mais próximo de 8, na verdade, ele é melhor, né? Então é isso. Então aqui eu tenho a definição do meu problema das 8 rainhas. Vamos ver agora o do H-Puzzle. Então, deixa eu tirar as coisas que não importam daqui. Pronto. Então vamos lá. O meu quebra-cabeça H-Puzzle, ele é definido como uma tupla, né, contendo uma array que vai ter tamanho 3x3, né, de inteiros, que vai ter os valores de 0 a 8, né?
e também uma lista de ações que foram executadas para chegar naquela solução. Porque, na verdade, no It Puzzle, o que me interessa não é somente chegar no estado final, eu também quero saber quais foram os passos para que eu chegasse no estado final. Então eu faço uma lista de ações. E as ações possíveis para o It Puzzle é para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, né? Então até aqui nada demais. E aí como é que eu defino cada parâmetro aqui, o problema do It Puzzle? Primeira função, isGoal. Para eu ver se ele é um estado terminal, eu tenho que verificar se essa minha array 3x3, que representa o meu estado atual do tabuleiro, é igual àquela minha array solução, que são os números dispostos na ordem de 0 a 8. Né? Então eu crio aqui uma array de índice 1, 1 até 3, 3, com a sequência na ordem de 0 a 8 e comparo. Se for igual a S, ótimo, né? Então é o objetivo. Se não for, não é o estado final. Como que eu expando um certo nó, né? Eu pego um estado e gero os estados filhos. Bom, os estados filhos, né, eles são gerados ao aplicar cada uma das 4 possíveis ações no meu tabuleiro, filtrando aquelas que geram o mesmo estado, né? Então, por exemplo, digamos que eu vou andar para a esquerda, mas eu não posso andar para a esquerda, então ele vai retornar o mesmo estado para mim. Neste caso, eu quero descartar essa solução, né? Porque não me interessa. Então, o passo é o seguinte: eu encontro a coordenada que se encontra o 0, eu encontro a coordenada do destino, para onde eu vou mover a peça, né? Que isso depende da direção que estou andando, se é para cima, para baixo, para direita, para esquerda, né? Então ele vai dar a coordenada que está acima, abaixo, direita ou esquerda do 0, né? Faço a troca do elemento que no meu estado, do elemento na coordenada do 0, que tem 0, obviamente, com a coordenada destino, né? E finalmente eu aplico essa função makeMove, né, que ele faz o movimento de troca para cada uma das ações possíveis, para cima, baixo, direita e esquerda, né? E no final das contas eu aplico essa função joinSolutions que faz o seguinte: para cada ação, né, e para cada estado gerado, ele vai verificar se o estado novo é diferente do estado atual. Se for diferente, ele vai retornar o estado novo, a topo estado novo, com a lista de ações acrescido dessa ação que foi executada. Então, se por exemplo eu tenho algo do tipo aqui, um estado S com ação up e down, e ao aplicar down ele gera um estado S', essa função vai gerar um S', up, down e down. Tá? Então ele vai colocar essa ação nova aqui no nosso, no final da nossa lista de ações, né, de sequência de ações. Tá? O estado inicial desse quebra-cabeça é um estado arbitrário que pode ser resolvido. Geralmente a gente coloca aleatório, mas aqui para simplificar eu deixei um estado fixo só para a gente brincar, né? Então esse aqui, né, essa sequência de números, ela vai definir a seguinte matriz: 0, 1, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, né? Só isso. Então esse é o nosso estado inicial que a gente vai usar para brincar na aula prática. Finalmente a gente tem o custo, né? O custo aqui nesse problema ele é mais bem definido, né? Que é simplesmente quantas ações eu tive que fazer para chegar nesse estado, né? Então é mais óbvio aqui o que está acontecendo. Olha, eu quero resolver esse problema na menor quantidade de ações possíveis, né? Então se uma certa sequência de ações é maior do que outra, quer dizer que aquela solução é mais custosa.
E aqui eu já tenho, aproveitando, eu já tenho as funções heurísticas, né? Para usar no A estrela. Então, lembrando, no caso do H-Puzzle, eu tenho duas heurísticas. Uma que é contabilizar quantas posições está na ordem correta. Então, eu simplesmente faço o seguinte, olha, pego o meu estado e gero a minha matriz em forma de uma lista, né, que nem esse aqui, ó, por exemplo, na ordem que os números aparecem, e comparo com a lista de 0 a 8. Né? Então, aqui ele vai fazer o seguinte, vai comparar 0 com 0, 1 com 1, 3 com 2, 7 com 3, 2 com 4 e assim por diante até o 6 com 8. Né? E vai retornar uma lista falando verdadeiro e falso caso os números coincidam. E aí eu limpo essa lista, eu tiro dessa lista todos que deram números diferentes. Tudo que deu falso sai fora dessa lista. E aí eu pego o tamanho dessa lista. Então é quantos elementos diferem da sua posição no estado final. E a segunda heurística, né? Ela vai contar a distância de city block, né? Em relação à posição atual de cada peça com a posição que ele deveria se encontrar, né? Então aqui o que eu faço é o seguinte, eu aplico uma função custo para todos os pares, né, de coordenada a valor. Então esse assox de S vai me retornar uma lista que vai ser assim, coordenada 1 tem o valor 0, coordenada 1, 2 tem o valor 1 e assim por diante, né? E aí eu vou passar para essa função custo, né? Que vai fazer o seguinte, olha, se a lista é vazia ele vai retornar 0, se tem algum elemento na lista eu vou calcular a distância do valor V para a coordenada original, dado que ele se encontra na coordenada XY. E depois eu somo com o restante da lista, né? Com o custo do restante da lista. É um processo recursivo aqui, né? E como que eu faço esse cálculo da distância? Bom, aqui eu enumerei todos os casos, só para ficar explícito, né? Então, olha só, distância do zero, dado que ele está numa coordenada xy, é o x menos 1 e o y menos 1, porque o zero deveria estar na coordenada 1, 1. O valor 1 tinha que estar na coordenada 1, 2, então é o x menos 1 mais y menos 2, sempre o valor absoluto deles, né? E eu faço isso para todos os números. Eu posso simplificar isso com essa fórmula aqui. ABS de x menos i mais ABS de y menos j, dado que é a divisão inteira desse número aqui por 3 mais 1, e o resto da divisão inteira desse número por 3 acrescido de 1. Né? E eu coloquei mais uma terceira heurística, que é o maior valor entre essas duas heurísticas. Mas, como a gente viu, isso não vai fazer diferença, porque a heurística 2, na verdade, domina a heurística 1. E um último problema é o da... Cadê o grafo? Né? Que é o da rota das cidades da Romênia. Então, eu tenho que a solução de uma rota, da rota ótima, ela é composta por uma tupla que contém a sequência de cidades que eu tenho que percorrer para chegar de Arad até Bucareste, e o grafo que contém toda a informação. Né? O grafo é simplesmente um array associativo, um mapa, um dicionário, né? Que a chave é o nome da cidade e o valor é a lista de de ligações que essa cidade tem com o peso, o custo dessa ligação. Né? Então, na verdade, é uma lista de arestas, né? É a representação de grafo de lista de arestas. E aí eu tenho o seguinte, olha, como que eu sei que eu cheguei no estado final? Bom, primeiro passo eu tenho que ver se o meu estado é factível, ele é possível, né? Ele é possível quando duas cidades que aparecem na sequência na lista de cidades, elas possuem uma aresta ligando uma à outra, né? Porque eu não posso, por exemplo, pular de Arad para
Lugosi, né? Porque não existe uma ligação de Arad para Lugosi. A outra condição é que o primeiro elemento da lista tem que ser Arad e que o último elemento da lista tem que ser Bucareste. Então essas três condições é o que me fala se a minha solução é uma solução terminal. Para expandir os nós, o que eu faço? Bom, primeiro eu vou pegar o último nó, né, o último elemento da minha lista, que é a cidade que eu estou atualmente, e é a partir dela que eu vou passar para as próximas cidades, né? E aí eu vou recuperar a lista de arestas dessa cidade. Então, digamos que o leste PS retornou Arad. Aí eu vou retornar essa lista aqui, mostrando quais cidades que Arad tem ligação. Então, tem ligação com Zerinde, com Timisoara e com Sibiu, né? Em seguida, eu vou pegar essa lista de arestas e remover todas aquelas que já estão contidas na minha solução. Por quê? Porque eu não quero repetir uma mesma cidade duas vezes na minha solução, né? Porque não faz sentido eu ter que fazer, vamos dizer, eu vou para Arad, de Arad eu vou para Zerinde, de Zerinde eu vou para Oradea, de Oradea eu vou para Sibiu e de Sibiu eu volto para Arad, né? Não faz sentido eu fazer esse percurso, né? Porque eu vou estar dando voltas em círculo, né? Então eu tiro todas essas arestas que não fazem sentido eu expandir. Em seguida eu acrescento cada uma dessas arestas na solução atual, né? Então eu gero várias soluções, cada uma com o acréscimo de uma nova cidade, né? E aí no final eu construo uma nova solução, N novas soluções a partir desses novos nós, né? O estado inicial é a solução contendo apenas a cidade Arad, que é o ponto de partida, e o meu grafo. E o grafo eu coloquei aqui hard-coded mesmo, né? Então eu transcrevi tudo aquilo lá do livro para cá, que é realmente só para ilustrar, né? Na prática a gente deve ter um arquivo contendo uma especificação do grafo e a gente faz a leitura. O custo da minha solução, né? Ela simplesmente fala o seguinte: olha, o custo do meu caminho é uma função em que para cada sequência de cidade, cada P1, P2 que eu tenho na minha lista, né, porque a minha lista é composta de P1, P2, P3, P4, P5, P6 até a minha última cidade. Então toda vez que eu tenho pelo menos dois elementos na minha lista, essa condição aqui, o custo vai ser o custo de sair da cidade P1 para a cidade P2, né? Então, olha, ele pega o grafo, recupera a cidade P1. Do resultado disso, ele recupera a cidade P2. Então, digamos que ele fez P1 deixa eu ver, Iasi e P2 é Vaslui. Então, ele vai pegar Iasi, que vai retornar esse outro dicionário, e vai recuperar Vaslui, que vai recuperar o valor 92. Então ele pega o custo de você sair de P1 para P2, no nosso exemplo é 92, e soma com o custo total do restante da sequência, né? Então pronto, então a gente tem aqui a nossa função de custo e tem a função heurística aqui, que se você lembrar da nossa aula, a heurística que a gente definiu para esse problema é a distância em linha reta de cada cidade para Bucareste. Então aqui é simplesmente, olha, qual que é o custo da heurística para esse caminho que eu tenho? Bom, eu vou pegar o último elemento desse caminho, que é a última cidade que eu encontro, e eu consulto a minha lista de custo, né? Então, se o último elemento da lista é Arad, então o custo heurístico é 366, quer dizer, faltam pelo menos 366 quilômetros para eu chegar em Bucareste, né? Pronto, com isso a gente definiu os três problemas exemplos. E agora eu vou mostrar para vocês o código da busca em árvore, né? Deixa eu isolar esse código aqui para não poluir. Pronto.
Então veja só, a busca em árvore, ele pega um tipo A, que é um tipo problema, uma função que, dado uma fila de prioridade, ele gera outra fila, que através do expansão, né, das soluções, e ele retorna uma solução, né? Então toda busca em árvore é essa, né? Então ele recebe como parâmetro um inserter, que é uma função que vai saber expandir os nós e gerenciar minha fila na ordem correta, e ele vai me retornar a solução. Todos os algoritmos de busca em árvore seguem esse formato. E aí como que funciona ele? Eu chamo essa função go, que é uma função intermediária definida aqui embaixo, né, com uma fila inicial contendo o estado inicial e uma lista de estados que eu já visitei. Inicialmente ele começa vazio, né? Eu poderia até colocar o próprio estado inicial aqui, mas depois eu acrescento. Mas aqui quer dizer assim, eu não visitei nenhum estado ainda, né? Então eu quero guardar essa lista para evitar repetição de estados quando tem problemas com sequências que podem levar a estados que já foram percorridos anteriormente, como é o caso do H-Puzzle. E aí eu faço o seguinte, olha, go, se a minha fila está vazia, significa que eu não tenho mais nenhum nó para visitar. Se eu não tenho mais nó para visitar, quer dizer que eu cheguei no final da busca e não retornei solução. Então eu retorno falha, eu falo aqui, ó, falhou, né? Agora, caso a minha fila tenha pelo menos um nó para expandir, eu vou verificar, esse nó é o estado final? Se for, eu retorno aqui uma flag, olha, resolvi o problema e a solução é esse estado Q. Caso contrário, eu vou inserir esse estado Q nos nós visitados, porque eu acabei de visitar ele, e eu chamo recursivamente essa função com a nova fila. Quem que é a nova fila? A nova fila é a fila que foi criada usando o nosso inserter, né, a nossa função inserter, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, eliminando todos aqueles elementos que eu já visitei. Então, o grande segredo da busca em árvore é essa função inserter, que ele vai definir a ordem que eu estou inserindo os filhos, né? Então, isso é o que diferencia. Vamos ver algumas opções de inserter. Então, eu tenho aqui o meu... Deixa eu tirar fora isso aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui os exemplos. O DFS, o BFS, né, que é o busca em profundidade e busca em largura. Então, o que eu faço na busca em profundidade? Então, eu tenho uma fila de soluções. O primeiro elemento é o nó que eu vou expandir. Eu aplico a função expandNodes, né, que faz aquele processo de verifica quais ações eu tenho disponível para aquele estado e aplica essas ações gerando um conjunto de estados e acrescento no começo da minha fila. Então, os filhos do estado Q substituem ele na fila. Eles vão ser os próximos a serem expandidos. O BFS, ele simplesmente faz o contrário, ele joga os filhos para o final da fila. Então, primeiro ele vai expandir todo um nível da árvore, para depois ele continuar expandindo os níveis seguintes. Tem também aquele de custo uniforme, né, que ele simplesmente aplica o busca em largura, só que ordena a minha fila através de uma função de custo, a própria função de custo que a gente definiu, né? Então ele fala, olha, aqueles que têm o custo menor de solução, eu vou priorizar para expandir, tá? E tem o A estrela, que além da fila, ele também recebe uma função heurística, né? E ele vai aplicar também a busca em largura, só que ordenando a nossa fila de acordo com a nossa função, que é a soma do custo de x com a heurística de x. Né? Nossa função f, lembra? F de x igual a g de x mais h de x. Pronto. É só isso que eu preciso.
né? Com isso, eu tenho todas as implementações de busca em árvore possível, né? Nesse meu caso, que eu estou usando o Haskell, para você ter uma solução de uma árvore, de uma busca em árvore, basta eu fazer isso daqui, olha. Tree Search, a estratégia de busca, que é DFS, BFS, ou a estrela junto com uma heurística, né? E eu defino que eu quero uma solução para o meu problema da rainha. Pronto, ele vai criar, ele vai fazer a busca para o meu problema da rainha. Se eu quiser mudar aqui, não quero da rainha, eu quero do H-Puzzle. Eu mudo aqui para Puzzle. E assim por diante, né? Na aula prática, não vou mostrar a execução aqui, porque isso eu vou fazer com vocês na aula prática. Na aula prática eu vou mostrar que essa implementação funciona, que ela encontra a solução para a gente. Vou mostrar uma alteração dessa função TreeSearch, né, que é chamada TreeSearch Steps, que ela retorna como que funciona a busca em cada árvore, a dinâmica de busca, ou seja, ele dá os passos na busca de cada árvore. E também vou mostrar uma função que anima a construção de soluções através dessas buscas, né? Então é isso. Então eu vejo vocês em breve na nossa aula prática.